Bom, um abaixo-assinado em uma plataforma digital quer o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A lista já tem mais de 1.600 assinaturas. Para saber o que é necessário para que isso aconteça, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Gilberto Schaeffer. Seja muito bem-vindo. Bom, doutor, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por nos atender nesse período de trânsito. Vamos começar com a possibilidade. Isso é possível? Alguns abaixo-assinados entram hoje na internet, né, e acabam juntando números, mas efetivamente não seguem. Hoje, né, esse abaixo-assinado cadastrado, para você que não sabe, plataforma Change, tá? Na plataforma Change está, então, pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Bom, o que a gente pode imaginar? Isso é possível? Sim, em termos técnicos, o abaixo-assinado vai ser uma petição que vai ser levada ao Senado Federal, e o Senado Federal é o juiz competente para fazer essa análise a respeito do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que nós temos que analisar é justamente por que esse movimento é contra o ministro Gilmar Mendes. Realmente ele tem tomado algumas posições e não diria que seriam apenas as posições jurisdicionais, ou seja, aquilo que ele decide nos casos. A própria postura dele é uma postura muito controvertida. Ele é um ministro que ele não coloca limites sobre o pensamento dele e aquilo que está sendo julgado. Ele muitas vezes antecipa posições judiciais, jurisdicionais, ou seja, aquilo que ele vai decidir lá no Supremo Tribunal Federal. Ele faz avaliações da conjuntura política, também não é apropriado para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem atividades empresariais que são questionáveis, né? O fato dele ser proprietário do Instituto de Direito Público de Brasília, que tem vários contratos com o poder público, isto coloca a própria posição dele como ministro do Supremo Tribunal Federal numa posição de fragilidade. Então, esse também é um aspecto a ser analisado. Ele aparece, e esse é um ponto importante, Vives, ele aparece para as pessoas como um ministro seletivo. Às vezes, mesmo posições que são controvertidas, mas que podem ser tomadas por um ministro que pense de forma diferente, e a função do Supremo Tribunal Federal ter uma função de ser contramajoritário, de não ser aquilo que a maioria pensa. Mesmo nessas posições que poderiam ser controvertidas por si, ele aparece muitas vezes como alguém que exerce uma certa seletividade. Talvez um caso, só para ilustrar, um caso que a gente pode pensar como exemplo, é o caso da libertação ou da prisão domiciliar da mulher, aliás, do Sérgio Cabral, da advogada Anselmo. Ela ganhou prisão domiciliar sob o argumento de que mães e pessoas grávidas devem ter um tratamento diferenciado. Ora, nós, juízes que lidamos com a realidade prisional, nós vemos que esse argumento ele não é estendido de maneira universal. E as pessoas também fazem essa análise. Bom, a próxima pergunta seria essa: como nós podemos interpretar as reações e decisões, né, do ministro Gilmar Mendes? O senhor foi adiante, né? Não só as decisões, mas sim a postura, os comentários frente às câmeras, a postura, né, a posição que ele tem tomado. Um dos argumentos, deixa eu lembrar que você pode participar pelo WhatsApp 99588-2374, daqui a pouquinho a gente bota as primeiras participações, mas um dos principais argumentos para o abaixo-assinado é de que o ministro Gilmar Mendes não cumpre a Constituição.
Como o senhor vê essa questão? Qual o balanço que a gente pode fazer dessas decisões? Ele realmente, em determinados momentos, seletivamente pode estar descumprindo a Constituição? Eu acho que o ministro Gilmar Mendes tem que repensar a postura. E o Supremo Tribunal Federal também tem que dar uma resposta a respeito de algumas questões que jurisdicionalmente foram colocadas para o Supremo decidir. A questão da suspeição, tem 2 pedidos de suspeição dele, ministro, na atuação do caso, um feito pelo Janot. É preciso que o Supremo decida, isso está lá na responsabilidade do plenário, dos outros ministros, que deve dar uma decisão, está na responsabilidade da ministra Carmen Lúcia, que tem que tomar uma decisão a respeito disso. E o outro caso de suspeição é o caso que ele foi padrinho de casamento da Barata Filho, que é o empresário de ônibus. Do transporte coletivo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isto. Também o Supremo tem que dizer se isto é motivo de suspeição ou não. O plenário do Supremo tem que tomar uma posição a respeito disso. Sim. E é importante, eu estou aqui representando a magistratura do Rio Grande do Sul e eu tenho convicção de qualquer suposto deslize de qualquer juiz gaúcho é altamente reprimido pelas instâncias superiores, ou é mandado averiguar, é tomada uma posição logo. Ora, se aquele que está à frente de um dos tribunais mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo, o Supremo Tribunal Federal é um dos tribunais com mais poderes no mundo. Sim. Então, nós temos que ter uma resposta. Isso caracteriza a suspeição, quando um ministro está sob suspeição, todos estão. E o Supremo tem que tomar uma posição efetiva de dizer se há ou não há suspeição nesse caso. Sim. E a outra questão que me preocupa realmente é essa postura do ministro antecipar os julgamentos, de ele falar, de ele investir contra outras autoridades. É preciso que haja um respeito institucional. Uhum. E o que eu sinto, né? O caso Janot, por exemplo, parecia às vezes que o ministro estava na defesa de um certo setor do governo. Uhum. Então, estas exposições públicas não podem ser tomadas. E da mesma forma, eu acho que outra contradição que me preocupa demasiadamente, Vives, foi algumas reuniões fora de agenda, fora de pauta, sob o argumento de que estavam se tratando assuntos institucionais de reforma política. Ora, convenhamos, reforma política, nesse momento, com esse grupo que está aí, reforma política, quando o ministro Gilmar Mendes, por mais de 2 anos, segurou uma decisão das mais importantes, no meu modo de ver, que é a proibição de contribuição de pessoas jurídicas para campanhas políticas. Então, fica uma contradição. Sim. Naquele momento, em vésperas do julgamento da impugnação da chapa Dilma Temer, o ministro devia ter se preservado. Então, estou tratando aqui da imagem, da preservação, de algo que é necessário, que é preciso. E mais, Bives, eu vou dizer, talvez eu estou... Está aqui para isso. É preciso refletir. No ano passado, nós tivemos e que a gente conseguiu resistir e conseguiu mostrar ao próprio ministro Gilmar que não era uma questão salutar para a democracia brasileira, uma investida contra a justiça eleitoral, diminuindo o número de zonas eleitorais. Você sabe aquele pequeno município, aquele que certamente a eleição é uma guerra? Eu vivi isso como juiz eleitoral, pois várias dessas zonas estavam sendo extintas aqui no Estado. Numa certa época, pela resolução que veio do Tribunal Superior Eleitoral, nós chegamos a cerca de 70 zonas eleitorais a serem extintas no Estado. Terminou
com 8, 9 sendo extintas aqui no Estado, em todo o Brasil a conta era a mesma. Ora, isto é uma questão de preservação da democracia. Então, é preciso que o ministro ele reconheça mais no Poder Judiciário uma força política. Veja, um ministro do Supremo Tribunal Federal que não reconhece no Judiciário uma força política, não no político partidário, não no sentido político eleitoral, mas como aquela forma que os antigos teóricos das Constituições chamavam do governo misto, aqueles que são o freio e o contrapeso do sistema político. Quero lembrar de algumas passagens aqui, só para a gente não deixar passar em branco, o Guilherme está me ajudando em algumas. Né? A gente tem outros momentos, como reunião com o presidente Temer sobre sistema político, para tratar de parlamentarismo, presidencialismo. E eu brinquei ali na saída do segundo bloco, quando eu anunciei que íamos tratar desse tema, que estava colocando ele como presidente, né? Ali tive um momento de ato falho na fala, mas depois é bom lembrar que ele preside o Tribunal Eleitoral. E nesse momento do julgamento Chapa Dilma Temer, eu nunca vou esquecer, quando ele toma, às vezes eu não sei se o senhor interpreta da mesma forma, toma alguma posição política, naquele momento ele propôs um pacto, né, absolvendo a situação toda, dizendo, olha, realmente tem coisas aqui que teriam que ser julgadas, mas nós temos que fazer um pacto para a nação, para acalmar a nação estava muito atribulada, turbulenta naquele momento, né, politicamente falando, e aí ele propõe esse pacto para apaziguar num julgamento do Tribunal Eleitoral. Então, às vezes eu fico estranhando algumas posições e algumas declarações do ministro seria ele a pessoa para promover esse pacto, estaria ele naquela função apto a falar isso naquele momento, autorizado a falar isso, ou justificar o seu voto através disso, né, e não pura e simplesmente pelas leis e pelo julgamento da lei. Enfim, são coisas que a gente leigo fica vendo. Será que ele tem legitimidade para propor um pacto desse político? Enfim. Nesse sentido, realmente ele se arvora um papel de árbitro de um sistema, de um jogo que ele não tem. E isso é preocupante. É preocupante, e eu volto aqui, é preocupante quando ele investe muitas vezes contra a competência, contra prerrogativas da magistratura, inclusive remuneratórias, aí isso é preciso deixar bem claro, na medida em que ele não vive do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele é um empresário bem-sucedido, né, e tem vários contratos no setor de educação. Sim. Vamos expandir a análise, mas antes, porque até mesmo o senhor citou agora a posição do Supremo, né, do STF. Eu queria analisar todos eles, não só o Gilmar agora, o ministro Gilmar Mendes, mas a gente tem na tela a participação, podemos colocar agora. Vamos lá, Guilherme, aqui está, deixa eu ler. Ah, tá. Opa, perdi. Onde está o abaixo-assinado? O Rui Beggins, pode ser? Beggins, de Alvorada. Um abraço, Rui. Tá lá. Quer que eu passe aqui, ó, plataforma Change. Tá, você pode anotar aí, plataforma Change, tá lá o abaixo-assinado. Boa tarde. Sobre essa questão de Gilmar Mendes, eu como leigo acho que é bem mais complexa, pois de uma forma ou de outra, Gilmar toma suas decisões amparado pela lei. Temos sim que acabar com essa história de cada juiz interpretar a lei à sua maneira. Para mim, o erro mora aí. Essa é a interpretação do Rafael. Veja bem, toda a atividade interpretativa e interpretar, a gente ensina lá, quando a gente é professor, interpretar é atribuir sentido. Ela tem um sentido que também depende de uma negociação, de uma atribuição coletiva. Talvez o grande problema que a nossa audiência esteja vendo, que muitos vejam, é que, na verdade, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal tomam decisões importantes de forma monocrática, sem ouvir os colegas. E as decisões do Supremo devem ser construídas através do colegiado. Isso fortifica a jurisdição. Aliás, nós no Brasil nós temos um problema gravíssimo, que é o problema de que cada voto é dado de forma individual. As outras cortes de justiça e cortes constitucionais, elas primeiro decidem, tomam a decisão e um dos ministros, geralmente o que compõe a maioria ou o presidente,
ele redige a decisão. Então, não é o voto do ministro fulano, é o voto de uma dada posição. Então, isso facilita que haja um individualismo, que haja uma disputa de cena, muitas vezes grande. Mas nós não podemos escapar de que haja diferentes interpretações. E isso não é ruim. O ruim é quando você não considera a elaboração coletiva que deve haver a respeito das questões. E eu repito, muitas vezes o problema não é o mérito da decisão. O mérito faz parte, haver discordância ou não. Muitas vezes é a forma, o momento em que se dá essa decisão. Bom, o senhor falou em cena, né? Estar em cena. Algumas críticas ao ministro Gilmar Mendes são consequências, poderíamos interpretar assim, de uma exposição, uma forte exposição midiática do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, esse protagonismo do STF? Vejam, nós temos que distinguir. Há um protagonismo que é um protagonismo necessário, que é o da afirmação da Constituição, e esse protagonismo deve continuar ocorrendo. A Constituição é um livro aberto que é feito vida em cada decisão que o Supremo Tribunal Federal dá. Esse é um ponto. Agora, a outra questão que nós temos que perceber, discutir, é a respeito dos limites de que cada ministro tem ao falar com a imprensa, ao falar com a mídia, ao se expor. Ele não pode se expor, os ministros todos do Supremo avançaram um ponto muito importante. Acho que deve haver uma autorrestrição em várias questões. Os ministros não podem falar antecipadamente sobre os seus julgamentos e nem devem ser os seus comentaristas. No máximo, numa boa relação com a imprensa, eles devem explicar alguma decisão, mas eles não devem ser os comentaristas e nem os críticos das decisões dos seus colegas. Sim. Né? Dr. Gilberto Schaeffer, a gente pode imaginar agora, voltando para esse abaixo-assinado, qual o trâmite jurídico para que um ministro do STF sofra um impeachment? Eu acho que tem um trâmite jurídico extremamente complicado. Realmente vai se discutir a respeito de uma posição A ou B, e isso não pode ser objeto de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, por ter tomado a decisão A ou B, mas o Senado Federal, que é o órgão, vai fazer um filtro para ver se tem cabimento ou não. Eu acho que antes do processo de impeachment, realmente é necessário que a opinião pública discuta o papel do Supremo, e sobre esse papel do Supremo eu gosto de falar muito. Eu acho que ele é de uma importância fundamental na vida institucional. Eu acho que uma grande evolução que nós teríamos seria transformar o Supremo numa corte constitucional. O Supremo Tribunal Federal não deveria, em hipótese alguma, ser um tribunal de julgamento originário. Essas funções deveriam ser de outros órgãos jurisdicionais. Ou seja, o Supremo não tem que estar julgando deputado, o Supremo não tem que estar julgando senador, o Supremo tem que julgar as grandes questões constitucionais. Sim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante, que deve haver uma quarentena entre quem ocupa cargo de governo e a nomeação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Justamente ia lhe perguntar isso para encerrar, para quem não sabe hoje como é a escolha dos ministros, né, do Supremo, e se essa é a forma ideal. Vejam, a primeira questão a escolha hoje é discricionária do presidente a partir de pressupostos constitucionais. Sim. Que é um amplo conhecimento jurídico e uma idoneidade reconhecida. Preenchidos esses dois requisitos, o presidente indica ao Senado quem ele quiser. E esse ministro passa por uma sabatina no Senado Federal e depois tem o seu nome aprovado ou não. O que nós precisamos? Nós precisamos de outros requisitos negativos, um deles
que eu repito, na minha opinião, um dos mais importantes, que é a quarentena, está ocupando um alto cargo no governo, não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal de forma imediata. Exemplo, né, e sem demérito ao ministro, poderia citar vários exemplos, mas o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o próprio Gilmar Mendes, na época Alexandre que foi... Moraes é o mais recente. É o mais recente, na época que foi indicado. Isto para quê? Para preservar o próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, doutor Gilberto Schaeffer, em primeiro lugar, muito obrigado por nos atender. Sempre atende aqui o nosso programa, a nossa produção, e a gente fica muito feliz em recebê-lo. E desejo um 2018 para o senhor, melhor forma possível, tanto para o senhor quanto para a gente aqui. Um bom Brasil para 2018, é o que a gente espera. Que o próximo ano seja um ano de continuidade da afirmação do direito constitucional de reduzir desigualdades numa sociedade justa, livre e fraterna. Seja sempre bem-vindo.